Semana do halving do Bitcoin, porém marcada pela queda do mercado cripto. Em uma semana o Bitcoin saiu de 70 mil para a região de 60 mil dólares e muitos investidores estão desesperados sem saber o que fazer. Principalmente aqueles que compraram no topo, que não compraram nos 30 mil, 40, 50, mas decidiram comprar nos 70. Seja muito bem-vindo ao mercado cripto. Então esse vídeo principalmente para vocês comprar no topo, estão desesperados, primeira queda grande. Fica até o final, vou explicar um pouquinho mais do que está rolando, tanto da parte de macroeconomia, também cenário geopolítico. E o grande ponto, como eu não quero ficar me especializando, não ser o cara para comentar o que está rolando lá, é simplesmente olhar os cenários que a gente pode ver nos próximos dias, próximas semanas, e também se vai ter alguma influência do halving, na minha opinião. Então, roda a vinheta e bora começar. Seja muito bem-vindo, pessoal que está chegando aqui no canal, principalmente você que comprou no topo, pessoal, seja bem-vindo ao mercado cripto. Sou André Ara, investidor do mercado desde o começo de 2021, quando eu entrei no momento de alt season, de alta do mercado, e vi meu dinheiro dobrando e também vi meu dinheiro caindo em pouquíssimas semanas. Então, essa dinâmica aí do mercado cripto, que muita gente fica desesperada, eu já fiquei desesperado lá atrás, isso é normal. O importante é a gente entender o momento que nós estamos. Vamos tirar um pouco do zoom aqui desse momento, aqui dessa semana, entender o cenário um pouco mais macro, entender se temos oportunidades ou não e o que está influenciando de fato nessa queda do mercado. Então eu vou colocar o gráfico aqui na tela e naturalmente, tá, o vídeo gravado vai ter algumas diferenças do preço atual. A ideia simplesmente é falar do que aconteceu nos últimos dias e mostrar o que a gente pode ver pela frente. Então bora compartilhar a tela. Pronto, pessoal, aqui está o gráfico do Bitcoin e para quem não sabe, isso aqui é o gráfico diário. O que eu quero mostrar para vocês? A gente teve uma alta muito expressiva do mercado. Se a gente for diminuindo aqui, pegando desde esse movimento inteiro de alta, que começou no dia 23 de janeiro. Pessoal, dia 23 de janeiro, aqui um dia muito importante. Desde então, desse fundo do mercado até a máxima, o Bitcoin se valorizou 91%. Então vamos começar a entender no cenário. Da mínima até a máxima no movimento, houve uma valorização aí de mais de 90%. Então, naturalmente, tá, pessoal? Naturalmente, os mercados não sobem em linha reta. Então, a gente viu, principalmente pelo ETF de Bitcoin, uma demanda muito grande aí de fluxo financeiro entrando no mercado cripto. Com isso, o Bitcoin saiu da região dos 40 mil dólares, foi para a região dos 74 mil e desde então começou a ficar nessa região. O que é essa região que eu digo aqui, pessoal? Essa parte aqui, estou no gráfico diário do Bitcoin, a gente consegue dar uma olhada aqui e entender que ele fez alguma agulhada aqui no nosso gráfico, que é praticamente o que a gente consegue ver com esse tracinho aqui do nosso candle. E o que a gente consegue ver que é uma zona dos 60 mil, tá? Região dos 59 mil até mais ou menos 61, 59 a 61, uma zona de suporte, tá? Então isso daqui, tá, pessoal? Isso aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui pra gente anotar, deixar tudo certinho. Isso aqui, pessoal, essa zona aqui é uma zona de suporte. Não é um número exato, é uma região, tá? Então, entendido isso, que a gente está nessa região aqui, zona de suporte, a gente pode ver o preço do Bitcoin acumulando por aqui. Então, desde o dia 28 de fevereiro, tá? Então praticamente dia 1º aí de março, a gente consegue ver o mês de março inteiro o Bitcoin nessa região, é uma região interessante, e desde então a queda máxima aí do Bitcoin, pensando da máxima histórica, se a gente for ver, foi de mais ou menos aí 19%. Nesse momento que eu estou gravando, pode ser que nesse momento que você esteja assistindo um pouquinho mais, espero que não. Mas entenda, em momentos aí que a gente vê o Bitcoin fazendo uma pernada de alta muito grande, é natural, tá? É natural que a gente veja correções, tá? Então isso aí é normal, o mercado se move em ondas, então isso é muito natural. Mas vamos entender principalmente do que causou nessa última semana a queda do mercado. Desde o dia 12 de abril, na última sexta-feira, esse vídeo vai sair aí antes, né, de completar uma semana, a gente viu o mercado caindo. Vamos pegar assim, de quando abriu a sexta-feira, o mercado chegou a cair quase 15%. Então assim, pro Bitcoin, tá? Isso aqui não é um número de queda muito expressivo ainda. Em alguns momentos, aí se a gente for ver correções maiores, pessoal, nós estamos falando de 15%, é muito pouco. Talvez 30% seriam quedas mais consideráveis comparando outros ciclos, outros momentos que o mercado fez uma pernada e aí sim a gente pode ver o mercado retomando para uma alta. Então nesse momento, mesmo o Bitcoin aqui caindo, o que eu vejo como uma zona de suporte nesse exato momento seria essa região aqui, que inclusive ele retestou, né, nessa
quarta-feira, região aqui dos 59 mil e alguma coisa. Então abaixo dos 60 mil um pouquinho, mas essa é uma zona de suporte. Então, ou seja, o preço pode segurar aqui, a gente pode ver gente, compradores entrando para comprar o Bitcoin, aproveitando, já que essa semana é a semana do halving. Inclusive, deixa eu colocar aqui na tela qual que é a previsão do halving aqui para vocês. Está marcando, tá? Não vamos pegar pelo contador, mas vamos pegar pela expectativa, que seja no dia 20 de abril, praticamente a 1 da manhã desse horário. Seria, tá, pessoal? Por volta das 10 da noite de sexta-feira aqui no Brasil. Então vamos ficar de olho, pessoal. Pode ser na sexta ou no sábado, mas o halving vai acontecer. A gente vai chegar nesse bloco aqui, vamos ver a recompensa do Bitcoin diminuindo, cortando pela metade. Então, um evento muito importante para o cenário cripto, mas que é tão previsível como o meu aniversário do ano que vem. É no mesmo dia desse ano, não vai mudar nada. Ou seja, pessoal, o halving não vai ter essa... É um evento importante, legal, mas que não vai ter esse impacto. Nossa, o halving vai me deixar milionário. Não, não é assim que funciona. Vão ter alguns ajustes aí na rede do Bitcoin, mas é um evento muito importante que deixa o Bitcoin cada vez mais escasso. Porém, eu não vejo que o halving vai de fato aí colocar dinheiro no Bitcoin, não é por causa disso. Então, sim, a gente vai ver um momento aí que os ânimos, né, estão muito complicados e essa queda, principalmente aí quando o Irã atacou Israel. Então a gente não sabia na notícia, no próprio sábado aqui, o mercado veio para baixo, altcoins caíram mais de 30%. Então, o que eu quero deixar de lição aqui para vocês? Nesse momento, quem está investindo aí no mercado, principalmente quem começou agora, eu sei que como um investidor novo no mercado, você quer comprar aquela altcoin que pode explodir 10.000%. Eu também quero, pessoal, mas não é muito bem assim que funciona. Entenda que altcoins elas podem subir mais porque tem um risco muito maior. O Bitcoin tem um risco menor, porém ele acaba sendo menos volátil. Só que também não deve subir tanto. Então, como fazer isso aí? Você tem que fazer um portfólio. Então, em semanas como essa, é natural ver o mercado sofrendo. E da mesma maneira que o Bitcoin chega nessa região, em 2, 3 dias, uma semana, ele volta para a região de máxima histórica. Veja aqui o que rolou no dia 5 de março. Pessoal, o Bitcoin chegou exatamente a 59 mil dólares. E se a gente for ver depois, no dia 13 de março, ou seja, um espaço de tempo muito pequeno diante dessa queda até a máxima histórica do Bitcoin. Então, entenda, isso aqui é muito rápido no mercado cripto. Qualquer coisinha pode fazer o preço subir, principalmente a entrada de dinheiro e alguns catalisadores do mercado cripto que a gente pode ver nos próximos meses. Quem sabe ETF de Ethereum, a aprovação seria muito boa para o mercado cripto. A gente pode ver também corte de juros e esse é o ponto aí que atrasou um pouco. E além de uma questão que é importante olhar, pessoal, o ouro bateu máxima histórica essa semana. Deixei aqui o gráfico, o ouro chegou a bater a máxima histórica nessa semana. E por que que o ouro chegou a bater máxima histórica? Por que que o Bitcoin se desvalorizou? O grande ponto é entender que o risco aí de guerras e tudo mais, esse conflito, a instabilidade econômica também, né, influencia. Isso gera um medo nos investidores, uma aversão ao risco. Então o Bitcoin, por mais que a gente fale de ser ouro digital, pessoal, ainda não chegou nesse nível por causa da sua volatilidade, mas ele tem fundamentos muito fortes. Tá? Para médio e longo prazo, com certeza o Bitcoin segue aí se valorizando, algo bem mais interessante ao meu ver do que o ouro. Porém, o ouro ainda é reserva global aí, em momentos de medo do mercado, o ouro a gente pode ver que ele disparou aqui desde fevereiro, agora de 2024, ele disparou praticamente, vamos pegar no quanto que o ouro subiu. Só para ter uma ideia, o ouro chegou a subir coisa aí de 20%. 20% para o ouro, pessoal, é muita coisa. A gente está falando de um ativo talvez um dos mais estáveis. Então, medo dos investidores fez com que, não só pelos conflitos, que poderiam aumentar aí o preço do petróleo, poderia causar mais inflação nos países, então isso foi influenciando. Mais um grande ponto que o Jerome Powell comentou essa semana, tivemos um discurso na terça-feira, e ele comentou que sim, olhando os indicadores de inflação nos Estados Unidos, eles estão acima do esperado e que o Fed deve manter a taxa de juros alta por mais tempo, ou seja, o mercado está precificando cortes somente para setembro. Então aquele cenário que a gente vinha falando de corte na taxa de juros, provavelmente em junho, julho, já adiou para setembro. E nessa semana, praticamente, aí, o que o pessoal precifica no CME Group seriam 2 cortes na taxa de juros, não mais os 3
que o Jerome Powell tinha falado na última reunião do FONC. Ou seja, pessoal, estamos num momento que estão adiando o corte de juros, instabilidade geopolítica. Então, olhando o Bitcoin, eu quero finalizar aqui a análise. Isso serve geral, tá, pessoal? Isso aqui serve para o Bitcoin, serve para as altcoins. Eu não vou analisar caso a caso, depois eu posso até fazer uma análise mais específica para vocês. Mas o que eu queria pegar? A pernada de alta, porque o Bitcoin nesse momento, pessoal, é o que importa aqui no mercado. E quando o Bitcoin parar de cair, lateralizar, segurar, se valorizar, a gente vai ver todo o impacto nas altcoins. O que eu fiz aqui? Eu tracei Fibonacci para ver as melhores zonas, tá? Dessa última pernada do Bitcoin de alta. Praticamente essa pernada que eu falei dia 23 de janeiro até a máxima histórica em março. E com isso a gente pode ver que temos algumas zonas aqui, como eu comentei, aquela zona dos 59 a 61 mil, beleza, é o que está segurando nesse momento o Bitcoin. E podemos ver, caso ele perca essa região, o que pode acontecer? Ao meu ver, a gente teria suporte somente, suportes mais fortes, eu digo, né? Olhando no gráfico, na região de 53 mil. E suporte aqui, talvez a melhor zona se o Bitcoin bater 50 mil dólares, pessoal. Aí, meu amigo, se você conhecer algum agiota aqui com Alzheimer, qualquer coisa assim, pessoal, pergunta pra nós, vamos ver se a gente não consegue fazer. Mas brincadeira, o importante é entender que essa aqui é uma zona de ouro, pessoal. Isso aqui é uma zona de ouro. Bitcoin é 49 mil, seria a zona de ouro. Isso vai confluir um pouco, tá? Com essa retração de Fibonacci, suporte, resistência e médias móveis, principalmente as de 200. Então, entenda que nesse momento, a melhor zona, caso o Bitcoin perca os 59 mil, venha para baixo, 53 e região de 50.049. Vamos ver o Bitcoin chegar lá, André? Será? Pelo amor de Deus. É, pessoal, o mercado cripto é assim. Mas isso é uma instabilidade do curto prazo e o Bitcoin poderia cair seus 30%, que seriam correções naturais depois de grandes quedas. Jogando aqui, vou até tirar Fibonacci para a gente deixar mais limpo isso aqui, essa nossa zona, gráfico semanal. Pessoal, entendo, o Bitcoin subiu. Como eu falei, o Bitcoin subiu praticamente desde outubro em linha reta. Quando você pega o gráfico semanal, fica até mais evidente. O Bitcoin subiu em linha reta praticamente, pessoal, 200%. Então, correções são naturais. Então, não se mate em alavancagem. O grande dica que eu daria, nesse momento, você que gosta de operar, fazer aquele tradezinho alavancado, pessoal, não é o momento. Vão existir momentos com menos risco, mais certeza, a favor da tendência. Não é o momento de você se alavancar demais. Então, vai com calma. Entenda que o Bitcoin está com uma... Não só o Bitcoin, o mundo está numa instabilidade geopolítica, macroeconômica, ouro disparando, dólar, inclusive o real diante do dólar, né? O dólar se valorizou diante do real, bateu aí 5,30 nessa região, não sei quanto vai estar agora, mas só mostra que também por problemas do Brasil, instabilidade no mundo inteiro. Então é o momento da gente acalmar. Entendemos que estamos aí diante de um ano muito interessante para o mercado cripto, então aproveite para comprar bons ativos. Pode ser que o Bitcoin chegando a 50 mil, caso chegue, que a gente não veja ele tão cedo nessa região. Então quedas são oportunidades, vá comprando. Não, um erro de muita gente é comprar tudo de uma vez. Compre aos poucos. Se você comprou aqui na máxima histórica, se você comprou Bitcoin na máxima histórica, o que eu recomendo para você? Vai comprando semanalmente, vai comprando um pouquinho. Ah, 60 mil? Compre um pouco. Por que disso? Você vai melhorar seu preço médio. Não é porque você fez uma compra que você não pode comprar mais. Compre, continue comprando, melhore seu preço médio. Porque, com certeza, o Bitcoin, pessoal, é uma coisa que falo aí, frase Diego Collin, goste ou não, ele já é uma realidade. E cada um vai pagar o preço que merece. Então estude, não se alavanque demais. E, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado a entender os momentos e que se ele chegar em 50, 53 mil dólares, não é algo tão ruim, em si uma oportunidade. Naturalmente, o Ethereum está desvalorizado diante do Bitcoin, altcoins estão muito desvalorizadas, então analise graficamente a sua altcoin. E a gente volta a qualquer momento com outros vídeos. Então, se curtiu, deixa esse like, o vídeo aí mais rápido também, só para mostrar que isso não foi a primeira queda. Inclusive, para fechar aqui algo interessante. Eu olhei a invasão lá da Rússia, né, na Ucrânia, foi lá em 2022, pessoal, e foi algo que impactou o mercado, tá? Foi algo que impactou, foi em dia 24 de fevereiro. E eu quero mostrar para vocês no gráfico aqui como que foi esse dia, tá, pessoal? Dia 24 de fevereiro,
tá? Foi um dia que teve uma volatilidade no mercado cripto, mas não foi a maior queda assim do mercado. Então, pegando aqui fevereiro, dia 24 foi esse dia aqui, pessoal. Dia 24 aqui, inclusive, foi um dia que o Bitcoin fechou positivo, tá? 24, 25, tá? Foi esse dia aqui. O Bitcoin fechou positivo nesse dia. Mas vocês podem ver que a volatilidade do Bitcoin, ele chegou, desde quando ele abriu, ele chegou a ter uma valorização de 6%, uma queda de 7%, ou seja, uma grande volatilidade, tá? Nesse dia. Mas que o mercado seguiu. Então, mantenha calma, não é a primeira vez, não deve ser a última, e continue comprando. E como eu falei, deixa o like, se inscreve no canal, que a qualquer momento, e provavelmente no final de semana a gente volta, ou até sexta-feira aí com o Halvey, não sei como vai ser, mas a gente volta com mais vídeos para vocês. Então, tamo junto, um abraço e não se apavore.